Voltamos com a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição número 2 da revista Doutrinas Bíblicas, o fundamento da verdade. Nós entendemos isso como verdade absoluta, são verdades bíblicas reveladas por um Deus infinito, a nós, homens finitos, para o entendermos, para nos relacionarmos com Ele. Isso, de nenhuma forma, é ofensivo a qualquer outra pessoa. Com todo respeito, com todo amor que a Bíblia nos ensina, nós nos apegamos a este tema como verdade e vivemos, e pregamos, e cremos assim. Isso não escandaliza e não ofende a qualquer outra situação. Esta é a beleza do Evangelho de Jesus. Nós temos resposta na Bíblia para todas as áreas da vida. Temos uma sugestão dada pelo próprio Deus de como viver. E isso não impede que qualquer outra pessoa que ainda não o conheça seja afastada dessa verdade. Pelo contrário, essa verdade nos aproxima. A verdade que nós estamos estudando hoje por fé é Jesus, expressão visível de Deus. E já vimos que Ele é o primogênito da criação, Ele é a revelação de Deus desde a eternidade. Ele é o próprio Deus, Ele é eterno. Por causa dele e por ele foram feitas todas as coisas. Nós lemos aqui, ele nos tirou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E isso só foi possível graças à obra de Jesus e a quem ele era. E tudo isso estava pré-determinado desde a eternidade. Porque Jesus é eterno, Jesus é o próprio Deus, e nós vamos ver tudo isso hoje. Para iniciar esse nosso estudo sobre Jesus, precisamos conhecer Jesus como homem. Jesus, ele teve uma natureza humana e isso aconteceu devido à sua encarnação. Jesus já existia, um exemplo de você entender, ele sempre existiu como Deus, ele sempre habitou o mundo espiritual com o próprio Deus, estava na criação, ele, como lemos em Colossenses, ele é o princípio da criação, ele estava lá no início com Deus, com o Espírito Santo. Então, não tem como alguém ser criador de Jesus. Não tem como alguém ser pai, gerador da natureza divina de Deus, porque só o próprio Deus Pai é essa pessoa. E apesar que Jesus, cremos que ele é eterno também, então ele sempre existiu com Deus, sempre existiu com o Espírito Santo. A sua natureza humana precisou surgir numa encarnação. Um Deus eterno encarnou em corpo humano. João explica isso da forma mais linda. Ele diz, no início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e entre nós habitou. Esse se fez carne e entre nós habitou, nós podemos resumir como encarnação. Jesus encarnou em um corpo humano através de um milagre, o milagre da concepção do Espírito Santo sobre uma virgem profetizada há muito tempo, Maria, mulher virtuosa, mulher temente a Deus, que teve o dom, foi recebida pelo anjo e falou, agraciada, sobre você descerá o Espírito Santo e em você será gerado o Filho de Deus. Jesus nasceu de uma forma milagrosa e dali, com esta encarnação, deu-se início à sua natureza humana, apesar dele já existir na eternidade como Deus. Nós vemos esse episódio como um verdadeiro milagre, né? Não existiria outra forma de Deus cumprir o seu papel, de Deus cumprir o seu plano na vida do homem, na vida das famílias, desde Abraão, desde o Gênesis, lá na queda do homem, ele profetizou isso, que o fruto da mulher venceria o pecado, venceria a serpente. Desde isso, ele já sabia como fazer. E Jesus seria encarnado de uma forma milagrosa. Foi um verdadeiro milagre. O Espírito Santo concebeu junto com Maria e ali ele foi gerado e surgiu a sua encarnação humana. Algo para comprovar a sua natureza humana também, os evangelistas Mateus e Lucas nos descreve a sua genealogia. Jesus, se você acompanhar os primeiros capítulos dos livros, dos evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos têm um foco, têm um objetivo, eles sempre revelam a natureza profética de Jesus. Jesus nasceu de forma profética, Jesus cresceu de forma profética e por vezes ele dizia o seguinte, para que se cumpra a profecia, alguma coisa deve acontecer.
E Jesus viveu dessa forma profética a sua vida inteira. Ele cumpriu todas as profecias, nele aconteceu. E uma das profecias é que o Messias teria que ser da genealogia, da família de Davi. Teria que nascer em Belém, teria que ser humilde, trabalhador, experimentado nos trabalhos. E foi isso que aconteceu. Mateus e Lucas, eles revelam a genealogia de Jesus, tanto pelo lado de José, seu pai legal. A Bíblia recomenda isso, né? José, ele foi adotado como pai. Ele não adotou um filho, ele foi adotado como pai e é pai legal de Jesus aqui na terra. E ele tinha a genealogia de Davi. Lucas também esclarece e mostra a genealogia de Davi, de Abraão e de Adão, relacionada a Jesus também a partir de Maria. Então nós temos a sua natureza humana atestada pela genealogia. Você conhece o seu avô? O seu bisavô? O seu taravô? O seu tataravô? Jesus está ali representado na sua genealogia e para cumprir a profecia é descendente de Davi, é descendente de Abraão, é descendente de Adão. Ele teve a sua promessa cumprida quando ele se revelou na sua natureza humana. Jesus, sendo Deus, precisou, na eternidade, decidir se entregar. Ele precisou decidir amar o mundo de uma tal maneira para poder morrer, que ele tomou uma atitude. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou. Nós já vimos que a natureza de Deus, na aula passada com o pastor Bogo, ela é qual? Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele pode todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele está em todos os lugares. Quando Jesus aceitou ser encarnado em natureza humana, ele se esvaziou da sua natureza divina. Então, ele passou a estar sujeito a limitações humanas que eu e você sofremos. Jesus foi tentado, Jesus foi traído, Jesus foi trabalhador, Jesus sofreu sede, fome, limitações, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele ia caminhando pelas regiões ali. Jesus, na sua infância, ele viveu no Egito, ele esteve em vários momentos ali aprendendo também, ele participava dos cultos na sinagoga, ele era instruído, ele foi filho, ele precisou passar pelas mesmas fases que você passa, mas em tudo ele foi aprovado, em tudo ele foi perfeito para um dia cumprir o seu destino, a profecia que estava sobre ele. Você também está preparado para cumprir a profecia que está sobre você? Nós voltamos já e vamos continuar esse belo estudo sobre Jesus, a expressão visível de Deus.